presença, abrimos o nosso coração para Te adorar, para Te louvar, para colocar as nossas vidas, Senhor, diante de Ti e tudo que há em nós, os nossos anseios, os nossos medos, nossas dúvidas, outras coisas mais que tem nos entristecido, como muitas vezes sentimento de culpa, ressentimentos, Senhor, tudo aquilo que tem muitas vezes permeado a nossa vida e trazido bloqueios no nosso andamento, no nosso dia a dia, nós Te pedimos que o Senhor esteja conosco. Mas também, Pai, queremos colocar diante do Teu altar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto, Pai, e pedir-Te que o Senhor nos aceite diante da Tua presença como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Fica conosco, Senhor, aceita-nos em Tua santa presença e fala conosco através da Tua santa palavra, e assim nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre nós aqui reunidos no culto presencial, também no culto em seu lar neste momento, que o Teu Santo Espírito possa alcançar a todos os nossos queridos irmãos, aqueles que não estão aqui por causa da questão da idade ou linha de risco, como se colocam, outros porque estão hospitalizados. Deus, visite o Teu povo, Pai. Visite nos leitos de hospitais aqueles que estão sofrendo, como a nossa irmã Sandra Regina, que está hospitalizada. Pedimos a Tua bênção sobre ela, que o Senhor visite-a neste momento com a Tua cura, com a Tua restauração, Pai. Também outros irmãos que não temos o conhecimento nesse momento de algum problema mais do que além do que aquilo que é colocado sobre ele pelos protocolos desta nação, nós pedimos que a Tua bênção seja sobre todos. Fica conosco, Pai. Unge-nos neste momento, de maneira que sejamos bênçãos e sejamos também abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. E agora, queridos, eu convido os queridos irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Nós vamos fazer a leitura do texto que servirá como base para a nossa ministração nesta noite. É um texto por demais conhecido. Eu acredito que pelo menos aqui dos presentes, que pelo menos 95% deve saber de cor, que é o Salmo 23. Eu acho que eu acertei, é um salmo muito conhecido. Esse salmo fala sobre a felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor, o Deus eterno, o Deus que cuida de nós, que nos visita em todos os momentos, que traz a sua paz, que provê tudo para nós. E assim, aliás, eu ia fazer a leitura uníssono, sozinho, mas vamos fazer a leitura uníssono, vamos todos juntos? Vamos lá? Fale comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? E vamos ficar louvor de adoração, vamos
Vamos cantar mais para Deus? Amém. Então, cantaremos ao Senhor neste momento. Amém. Bem exaltado nos céus, nosso Jesus. Nada
tá, queridos? Deus aceite o nosso louvor, nossos cânticos que nós aqui entoamos com alegria para Ele. Deus assim nos abençoe nesta noite com esta grande oportunidade. E diante do texto que nós aqui lemos em conjuntos, em uníssono, o Salmo 23, é um salmo, como falei, muito conhecido. Acredito que todos aqui, né, se alguém não ouviu esse salmo ainda ou não sabe da sua existência, é até meio difícil de falar, né? Mas é mais fácil falar que todos conhecem, que todos já ouviram, que pelo menos uma grande parte tem esse salmo, ó, não apenas na mente, mas também no coração, nas emoções, né, de nossas vidas. Esse salmo, além da sua composição poética, do ponto de vista judaico-teológico, é também aqui um grande sermão, traz uma grande mensagem para nós que vivemos em todos os dias, em todos os tempos da nossa existência, mas também nesses momentos que se chama de pandemia, né? De dificuldades, de expectativa, muitas vezes de revolta, outros já, né, que já vê diferente, mas a verdade é que todos nós precisamos da palavra de Deus, precisamos desta mensagem de Deus para os nossos corações. E a pessoa que escreveu este salmo, uma pessoa que teve assim uma experiência muito íntima com Deus, porque na sua forma de viver, né, como um simples pastor de ovelha ou de ovelhas, e sai ali daquela zona de exclusão, sai do nada e é colocado no topo da crista da sociedade, né, no ponto mais alto que se pode perceber em uma nação, né, principalmente em seus dias, nos dias de Davi. Então, sair de pastor de ovelhas para um pastor de outras ovelhas, né, pastor de uma nação, que agora não estaria apenas no meio do mato, com um simples bordão para bater no urso, nos chacais, nos leões, quando vinham atacar as suas ovelhas, um cajado, né, que tinha ali aquela ponta virada, porque às vezes a ovelha caía em uma das fendas daquele terreno árido, e ele ia com aquilo ali, enganchava ela, trazia para fora, curava as suas feridas, e ele percebeu que, apesar de ter uma simples função, ele era importante, porque ele cuidava bem do seu rebanho, ele como pastor e aqueles pequenos animais quadrúpedes como ovelhas, e que conhecia a voz do seu pastor, que seguia as pegadas do seu pastor, e quando o perigo aproximava, elas corriam para perto do seu pastor. Mas o inusitado acontece. Davi, que até então era um simples garoto que pastoreava ovelhas, as ovelhas de seu pai Jessé, agora ele é incumbido de uma grande responsabilidade. Eu não sei quando foi que os irmãos tiveram a sua primeira responsabilidade de assumir o batente, né? Não, agora eu me tornei adulto, agora vou ter que trabalhar, eu vou ter que buscar os recursos, vou ter que cuidar da minha vida, dos meus negócios, dos meus interesses, vou ter que cuidar dos meus pais, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, e a gente acaba sendo aqui envolvidos assim em uma outra situação social de responsabilidade. E certamente, de acordo ou por causa deste salmo, da forma como ele se expressa aqui,
Davi certamente pensava: bom, aquele pequeno rebanho, eu cuidava dele, mas agora eu estou acima de todos aqui de Israel. Quem cuida de mim? Quem cuida de mim? Interessante, queridos, né? Não sei quantos profissionais tem aqui, de qualquer área. Eu, como pastor e como terapeuta, eu digo assim que todo pastor, ele precisa ter um pastor em sua vida que o acompanhe. Todo psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, ou todo terapeuta de modo geral, ele precisa de um terapeuta que também o acompanhe, né? Então, todos nós precisamos, um casal precisa de um outro casal que possa acompanhá-los, né? Assim é a nossa vida. Então, esta pergunta, que acredito que estava bem profundamente marcada no coração de Davi, era: quem cuida de mim? Quem cuida de mim? E esse texto nos leva a refletir sobre esta pergunta: quem cuida de mim? Você já pensou nisso alguma vez, da sua caminhada? Quem cuida de mim? Vamos falar juntos? Olha para a pessoa que está do seu lado, mesmo com a sua distância aí, pergunta de voz audível para essa pessoa: quem cuida de mim? É uma boa pergunta, não é, amado? É uma boa pergunta. Então, vejamos que no nosso dia a dia, na nossa caminhada, não sei se vocês já ouviram isso alguma vez, né? De quando em quando a gente se depara com uma certa pergunta, né? Quando ouvimos alguém desabafar, tá? Não aguento mais essa situação. Você já falou isso alguma vez para o seu patrão, para o seu marido, sua mulher, para o seu filho, para os seus pais? Não aguento mais, cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Você já fez essa observação? Cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Uma certa mulher, ou divorciada, ou viúva, que cuida dos seus filhos durante anos, né, que se torna pai e mãe, às vezes a gente escuta essa pessoa falar: olha, eu fui mãe e pai de meus filhos, e cuidei de tanto e de todos, e todo mundo acha que eu sou muito forte, e na verdade eu não sou nada disso. Às vezes, amados, a nossa necessidade nos leva a enfrentar desafios na nossa caminhada. O meu filho, os irmãos conhecem o meu filho, aqui, pelo menos aqui da igreja, né, com 19 anos, precisou, né, devido à situação do nosso país, estudar fora do país. E aí tinha muita preocupação: meu Deus, esse menino é muito lerdo, né, fazer as coisas, né, preocupado, né, meu filho lerdo demais. O menino parece que vivia assim, levitando, né? Menino, desenrola, faz as coisas. Nunca vi, não. Foi fazer o vestibular aqui, fez a prova, a primeira prova, na segunda prova: vambora, Gabriel, vambora, Gabriel, vambora, Gabriel, vambora, Gabriel. Eu não podia ir levar ele lá em Santos a prova. Aí a Miriam, minha esposa, foi levar ele, chegou, pegou um tráfego terrível lá em São Vicente, e vai daqui, vai dar por lá. Resultado, chegou lá, fazia 4 minutos que tinha fechado o portão lá, no lugar de fazer a prova, e perdeu o vestibular. E aí foi estudar fora do país, e está estudando. Olha, irmãos, a gente tem cada surpresa. Meu filho faz o almoço dele sozinho, especialista em comida japonesa, faz um yakisoba, um sashimi, aquelas palavras assim, faz de tudo. Olha, eu nunca fiz na minha vida frango grelhado agridoce com mel. Ele faz lá, lava a sua roupa, passa a sua roupa. Olha, como diz, me surpreendeu. Mas os desafios da vida faz isso com a gente. Eu saí da minha casa muito cedo também, e graças aos desafios aprendi também a fazer
o comer, né, a comida, o almoço, lavar roupa. E quando o filho nasceu, minha esposa tinha 3 expedientes de trabalho como professora, e lá limpava o meu filho, trocava a fralda, fazia mamadeira, carregava ele para velório, porque tinha que levar ele num cestinho, levava ele para velório, levava ele para as reuniões de confusão da igreja. Então era para atender as pessoas, os meus pacientes, que estavam sempre presentes. E ele, como diz, não fala para ninguém o que aconteceu aquele período que eu levava ele. Então, tudo isto é importante. Veja que eu cuido, muita gente fala isso, eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Algumas vezes, vocês talvez já tenham se sentido assim, cuidando de tudo e de todos, e a pessoa começa a fazer um trabalho, você já levanta e vai para lá e toma a frente. Eu não sei esperar, não sei fazer isto, e acaba tomando a frente, cuidando de todo mundo, mas sem ninguém para cuidar de você. Aí você pergunta, mas ninguém cuida de mim. Então vejamos que o rei Davi, deste Salmo 23, registra um maravilhoso e eterno testemunho. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Se você já passou por todas essas experiências que eu falei comigo aqui, fala comigo de voz alta, fala assim: o Senhor é o meu pastor. Olha que coisa maravilhosa! Deus é o nosso pastor. Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos de nossas vidas. Então, vejamos que depois de passar por várias guerras, lutas, rebeliões, graves problemas familiares e um monte de coisas mais, ele olha para trás e percebe que Deus sempre estivera ao seu lado, cuidando dele, ao dizer: o Senhor é o meu pastor. Na verdade, ele estava dizendo: Deus cuida de mim. Esta é a verdade quando Davi compõe este salmo, e que fazia parte dos cânticos do templo da sua época, como nós cantamos aqui agora há pouco. Eles cantavam isto, declarando a sua total confiança em Deus como seu supremo pastor. Então, amados, vejamos que na juventude de Davi, ele tinha sido pastor de ovelhas. Por isso, para retratar o cuidado de Deus sobre a sua vida, o rei Davi traça vários paralelos entre Deus e um pastor de ovelhas. Por exemplo, vamos ver aqui como pastor exemplar. Primeiro, Deus cuida de mim. Em momentos de necessidades, nós entendemos que Deus cuida de seus filhos. Às vezes na família tem vários filhos, mas tem um que tem menos facilidade, às vezes algum problema que traz de saúde física, etc e tal, e os pais geralmente dedicam mais cuidado àquele filho mais necessitado, não querendo dizer que os outros não são amados, mas aquele tem mais necessidades especiais, e ele cuida. Deus cuida dos seus filhos. Ele diz aqui, o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o verso 1. Então, vejamos que ele diz que o bom pastor jamais deixava faltar água e alimento para as suas ovelhas. Se o pastor
não pode dar tudo de que as suas ovelhas necessitam, pelo menos o básico que produz a vida ou da a extensão da vida, coisas básicas, necessárias, o pão, a água, o alimento, né? E o salmista ele descreve essas coisas com detalhe. Então, o pão é necessário. E foi o próprio Senhor Jesus quem garantiu em Mateus 6, 31 e 32, ele diz: não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isto. E o pastor conhece as necessidades de suas ovelhas, de seu rebanho, os pais de seus filhos, e Deus, de nós todos, como membros dessa família chamada família de Deus. Então Deus cuida de tudo isso. Então Ele tranquiliza o coração do seu povo, Ele tranquiliza o meu coração neste momento, com meu filho à distância, com problemas que temos aí à volta. Então Ele tranquiliza o meu coração, tranquiliza o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Ele cuida de nós. Então a palavra de ordem aqui é: tranquilize o seu coração, porque Deus cuida de nós. Eu sei que temos muitas coisas para resolver, coisas que achamos até impossível, que fogem das nossas condições. Lembre-se que Deus cuida de mim. Segundo, Deus conduz os seus filhos com cuidado. Deus não empurra a gente para o matadouro. Ele não faz a gente andar aquilo que não conseguimos andar, ou dar um passo maior do que as nossas pernas, ou fazer aquilo que está além da nossa força, da nossa capacidade. Deus nos conduz com cuidado. É um Deus zeloso que cuida de nós. É por isso que o salmista, no Salmo 23, os versos 2 e 3, ele diz assim: deitar-me faz em pastos verdes, ou em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essas coisas são tratadas por amor do seu nome, do nome de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que nenhum de nós viéssemos a nos perecer nesta caminhada, eu diria, do berço à sepultura, ou do início da nossa vida à vida eterna. Ele cuidará de nós, com todo o cuidado que Ele tem para conosco. Vejamos que um bom pastor jamais deixava de conduzir as suas ovelhas. Ele vai sempre à frente, dando-lhes garantia e segurança. Isso é coisa tremenda. E à frente, abrindo caminhos, tirando os bloqueios, os percalços, as dificuldades, aquilo que o profeta Isaías falava a respeito de João Batista, que ele viria abrindo os caminhos, para que nós alcançássemos a graça de Deus, alcançássemos o grande amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Aqui o profeta Isaías afirma no capítulo 58, verso 11, ele diz:
O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Este é o Deus da provisão, é o Deus que cuida de mim, que cuida de você, é o Deus que conhece as necessidades e aquilo de que nós temos necessidades realmente para sobrevivermos. Às vezes nós somos tentados, ou pelos olhos, ou por aquilo que a ciência evoluiu, construiu e colocou diante de nós como necessidades, e a gente procura e às vezes não conseguimos e muitas vezes ficamos frustrados, Não estou falando isso dos outros, eu falo de mim mesmo como homem, Eu não sei porquê, mas eu descobri que o fato de ser pastor ainda não criei asa, nem criei ainda uma auréola na minha cabeça. Eu sou um homem com muitas dificuldades, muitas fragilidades e que necessito muito até do afago de um irmão, de uma pessoa que me ajude na caminhada, porque não é fácil, mas temos ou não temos necessidades de que a ciência, das coisas que as ciências criaram. Eu nasci, estava falando com minha esposa, que hoje, foi ontem, fomos ao lançamento do livro da irmã Roberta, lá em Santos, e entramos em Santos, a cidade é muito bonita, o Gabriel nasceu lá, e o Gabriel, ele se enche a boca para falar que ele é de Santos. Aí a Miriam brincando com o Gabriel, pois não fique tão orgulhoso não, porque eu sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, Eu falo, e eu nasci em um lugar muito bacana. Eu nasci, só não era o Jardim do Éden mesmo, mas era na roça. Eu nasci numa roça lá no sul da Bahia, E quando ele veio meu filho lá para conhecer o lugar onde eu nasci, na fazenda do meu tio, ele olhou para mim e falou assim, ele é pequeno, aí o meu tio mandou esse cavalo, eu ia na frente, amarrei o cavalo dele no meu para ele não se disparar. Ele, papai, por que você vai rebocar o meu cavalo? Eu falei, filho, é porque a gente não sabe se o cavalo vai na frente, eu com medo. Ele olhou para mim, papai, você é o homem mais feliz deste mundo. Eu falei, é mesmo? Sou. Porque você nasceu neste lugar, Então, é uma coisa assim, irmãos, bacana. E lá na roça, por incrível que pareça, eu não tinha cama da que eu tenho hoje, não tinha colchão de espuma ou colchão de bola como temos, não tinha carro para andar, não tinha bicicleta, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha geladeira, não tinha ar-condicionado, não tinha sapato bonito para calçar, era uma sandalinha, é tanta coisa, relógio, misericórdia, gente, essas coisas, seria coisa assim, do futuro muito distante que a gente hoje pensa, o que será do nosso mundo daqui a 4.000 anos? Então, talvez pensasse assim. Então, a gente foi cercado de novidades, e a gente quer tudo, mas Deus vai nos dar o necessário que nós precisamos. Foi por isso que o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orarem e pedir ao Pai exatamente o necessário. Na oração chamada oração dominical, ele diz o quê? Dá-nos hoje o quê? O pão de cada dia. Quando nós mencionamos aqui Mateus capítulo 6, que fala sobre o reino de Deus, ele diz o quê? E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Ele já mencionou antes. O pão para comer, a água para beber, a roupa para vestir. Essas coisas serão acrescentadas, e nós necessitamos para termos uma vida melhor, ou uma vida digna. Então precisamos, amados, ser honestos e admitir que às vezes nos sentimos desorientados. Mas uma coisa, como eu falei aqui, eu aprendi nesse caminho: a direção de Deus em minha vida são como os sinais de trânsito.
uma placa de cada vez, no ponto certo, no trajeto que nós estivermos fazendo, nós vamos encontrar muitas placas pelo caminho, dando dicas, e nós precisamos seguir estas dicas. Deus nos dá dicas tremendamente maravilhosas para que nós não venhamos a nos perder pelo caminho da vida, rumo ao sucesso, rumo ao maior sucesso de todos, que é a vida eterna. Mas também pode ser para o casamento, pode ser para a formação, para a aquisição dos recursos, dos bens. Então, existe isto, orientações financeiras, sociais, psicológicas, espirituais, para que nós sejamos bem-sucedidos. Portanto, amados, caminhos, ou devemos caminhar com fé até encontrarmos a próxima placa, a próxima orientação. Então, queridos, a palavra é: não sofras. Fala comigo, não sofras. Fala assim: Deus cuida de mim e cuida de você. Então, sofrer por antecedência é bobagem. Lá na roça que eu nasci, diz que quem morre de véspera é peru e leitoa, né? Os demais acabam morrendo no tempo certo, tá bom? Não é a pandemia, não é coronavírus que vai te tirar, não, porque teve outras pandemias por aí e você continua. E se você tiver de continuar, vai continuar. Eu posso, inclusive, morrer dessa peste da China, mas posso também não morrer. E eu não vou deixar de fazer minhas coisas por causa disso. Ah, quem quer que você fique em casa lá, perdidinho, trancadinho, né? Como uma joia guardada, para que eu não sei. Mas você não pode ser inutilizado por ninguém. Você é útil para Deus e para o mundo. Amém, amados? Terceiro, Deus protege os seus filhos. No verso 4, diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O bom pastor jamais deixava de proteger suas ovelhas, lutando contra lobos, leões e chacais. É o que eu falei agora em relação a tudo isso que o mundo nos apresenta como perigoso e bota uma carga pesada em cima de nós, para que não saiamos para os campos a pastarem, para buscar o que nos é de direito como cidadãos de bem que somos, tá? Então, vejamos, mais uma vez, é o profeta Isaías que nos conforta. No capítulo 41, versos 11 a 14, ele diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. E diz mais: quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada, e perecerão. Aí ele vai completar aqui o pensamento: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. E a palavra do profeta, como palavra de Deus para o povo de Israel, ele diz: não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Quando ele fala povinho ou bichinho, ele não fala aqui no pejorativo, mas fala de forma carinhosa, né? A gente fala quando vê alguém na rua: coitadinho do bichinho, né? Daquela menininha, daquele menininho, ah, esse povinho aqui,
pequeno povo, eu vou estar com eles. É uma palavra no sentido de carinho, de amor com o que Deus tem nos amado. Então, queridos, não temas, Deus cuida de você e Deus cuida de mim. Amém. Quarto, Deus terá sempre uma relação de amizade com o seu povo. Isso é algo que nós buscamos neste mundo separatista, que também houve uma divisão da nossa sociedade aí, mas vamos deixar para lá. Mas na verdade, vivemos aqui num estado de um grande, o maior número aqui de pessoas, né, de habitantes, que é o estado de São Paulo, Rio, aqui os estados do Sudeste, do Sul, há um grande número, assim, um poder demográfico muito grande, e que apesar de tanta gente, nós vivemos separados. Ninguém conhece ninguém, ninguém sabe da vida de ninguém. Você mora no mesmo prédio, você entra no elevador com uma outra pessoa, seu vizinho, cada um entra e faz, ó. Não quer nem te dar bom dia nem boa tarde para você não bater na porta dele. Não é assim? É desse jeito. Você vai andar na rua aqui, vê uma pessoa do lado de lá, aí você muda de calçada, né? Às vezes até muda de igreja. Você, esse não vai parar para falar comigo, eu não tenho tempo para perder. Ninguém hoje tem tempo para perder com ninguém, né? Então, nós vivemos separados, queremos amigos, buscamos amigos. Eu sou uma pessoa carente de amigos, de amizade. Eu não consigo viver sozinho. Com esse negócio, essa tal da pandemia, eu tenho ficado quase, eu não sei se eu cheguei a ficar até, eu estou depressivo, porque ninguém mais vai na minha casa. É uma tristeza. Lá em casa é uma casa grande, tá? Tem uma varanda imensa, tem churrasqueira, fogão a lenha, tem uma mesa com não sei quantos metros de comprimento, e só a poeira comendo, a gente limpando lá. Como é que é esse negócio, né? Sempre a gente levava a mocidade da igreja para lá, era reunião de casais, era jovem, era adolescente. Agora eu e a minha mulher, e a casa parece que cresceu mais ainda, né? A gente fala, ela está aqui, eu estou lá em cima, ela está lá, eu estou para cá, ela está aqui, eu estou lá atrás. A gente não se encontra quase, né? E isso, irmãos, faz muita falta a amizade das pessoas, né? Eu não sou eremita, eu gosto de, como diz o povo da minha terra lá do Nordeste, de muvuca, de muita gente, de muito barulho, de muita história, muita conversa fiada, né? Não é conversa fiada, fala mal dos outros, não, de gracejo, de anedotas. Eu sou nordestino, eu gosto muito dessas coisas, isso me faz uma tremenda falta, tá? Então, Deus terá sempre uma relação de amizade. Busca a amizade de Deus, né? Você ter comunhão com Deus, você poder falar com Deus, falar dos seus anseios, do seu medo, das suas mágoas, dos seus problemas, né, que são tantos, dos seus pecados, mas também falar das suas glórias. Temos momentos bacanas de vitórias e queremos compartilhar. Isso é muito bom e nós precisamos desta amizade. Veja que o salmista, no verso 5 do capítulo 23, ele diz: preparas uma mesa perante-me na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Olha, queridos, esta coisa de preparar uma mesa na presença dos inimigos e ungir a cabeça com óleo eram partes de um antigo costume que anunciava que ali havia uma aliança, havia uma fonte de amizade entre aquelas pessoas. Um bom pastor mantinha com suas ovelhas uma relação de confiança e amizade, havia uma aliança. Isso é coisa deveras muito importante. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, nos diz em João 15, verso 15, ele diz assim: já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas
chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. O servo está fora da relação de amizade, da comunhão, mas os amigos não. Esses receberão tudo que os filhos têm sobre o Pai e são revelados a nós. Por isso, queridos, devemos nos alegrar, pois além de o Senhor suprir nossas necessidades, de nos conduzir e nos proteger, Deus quer manter conosco uma top relação de amizade conosco. Ele nos busca a estar presente, a estar conosco. Por isso que Ele enviou seu Filho para nos levar para perto dele. Quinto, a bondade de Deus é acompanhada de uma grande misericórdia. Fala amém. Amém. Por quê, queridos? Isso é algo muito importante para nós, acompanhado de uma grande misericórdia. O salmista, ele diz assim que, no último versículo, que é o verso 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Dias que não tem fim, nesses diazinhos limitados que a gente fica contando a hora, já está chegando 5 da tarde, eu tenho que ir para casa, ou preciso sair de casa e tem que ter ali, porque eu tenho um compromisso. Você vai ter dias longos, dias eternos, desfrutando das bênçãos de Deus. Em Marcos 5,19, há um registro de um desses momentos em que a misericórdia de Deus se manifesta na vida de um homem. Isso é quando Jesus repreende o espírito de demônio de um homem de Gadara, conhecido na Bíblia como o Gadareno, e ele ficou tão feliz porque foi liberto. Ele quer seguir a Jesus, e Jesus diz para ele, que ele não lhe permitiu, mas que ele fosse para a sua casa, para a casa dele, para os da família, e anunciasse à sua família o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia dele. O que Jesus queria que aquele homem fizesse, e ele foi, anunciou a misericórdia de Deus, e que nós possamos fazer isto também. Amém. E concluindo aqui a nossa palavra, o que nós devemos fazer diante da palavra de Deus, dessa palavra que o salmista nos dá nesta noite? Eu digo aqui para os irmãos: regozijem-se, pois Deus se importa com seus filhos. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Então vejamos, amados, que o nosso Deus é o Deus que supre, Ele é o Deus que conduz, é o Deus que protege, é o Deus que mantém uma relação de amizade, e também é o Deus que age com bondade e misericórdia para com seus filhos. E nós somos filhos de Deus, fomos gerados filhos em Jesus, e nós vamos louvar a Deus. Nós vamos orar nesse momento, mas vamos orar cantando, ok? E eu convido os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos orar cantando que Deus cuida de mim, que Deus cuida de você. Este cântico, como eu falei, é uma oração, e você vai fazer isso de coração, abrir o coração para Deus. Você vai falar com Deus, declarar isto neste momento. Amém, queridos?
Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco e porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de cada um aqui, cuida do seu povo, tanto aqui no Brasil e fora do Brasil, em todos os lugares. A Tua presença é verdadeira, é fiel, é poderosa, é viva e eficaz, e nos dá vida e vida em abundância. Louvado e exaltado seja Teu nome. Neste momento pedimos, ó Deus, que o Seu Santo Espírito esteja sobre cada um aqui, sobre a vida de todos no culto em seu lar, que estão nos assistindo, tanto aqui no Brasil e fora do Brasil neste momento. Que a Tua palavra possa alcançá-los de maneira poderosa, tremendamente maravilhosa, Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor. Aceita a nossa adoração, o nosso culto. Aceita-nos na Tua augusta presença e abençoa-nos nesta noite, no nosso retorno à nossa casa. Leva cada um aqui, Senhor, protegendo cada um, como pastor que cuida das ovelhas pelo caminho, livrando do mal, do perigo das ruas, da maldade dos homens, e dá a cada um aqui, ó Deus, uma semana de paz, de vitórias, de alegria, uma semana, Senhor, de consolidação de sonhos e projetos dos Teus filhos. Fica conosco, Senhor. Aceita-nos em Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos continuam de pé, estamos encerrando o nosso culto, e só querendo lembrar os irmãos o seguinte: o nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, para quem não conhece, não sabe, aqui um celular que está transmitindo o culto pela página da Igreja Batista Central de Praia Grande. E também é só os irmãos que não conhecem, entra nessa página aí, o Mateuzinho, que está por aqui, né? Estava ali atrás na bateria, mas está por aí. Ele que cuida dessa, está ali, ó. Muito bem. Ele cuida dessa página, vai aceitar você como amigo, para você fazer parte também. Ou então, se você digitar lá no Face, Aelson Reinan Silva Brito, é a minha página, você pode entrar também. E você pode também chegar lá no YouTube, abrir a página do YouTube e digitar Pastor Reinan. Não é Pastor Renan, é Pastor Reinan. Eu sou parente de Davi, o Pastor Reinan. E aí aparece meu retratinho lá, você dá um toquezinho em cima, aparece as minhas ministrações, e tem ali o link que você pode compartilhar os nossos cultos, para que outros conheçam a palavra de Deus, e se tem alguém em dificuldade, possa ouvir a palavra de Deus e ter o bom ânimo, tá? Ter essa vida que Deus tem para todos nós. Amém, queridos? Então você pode se inscrever no nosso canal, pode acionar o sininho lá e dar um ok lá, um like, né? Diz o nordestino lá, dá um toque lá no pitoco lá, para a coisa acontecer, tá joia? Que Deus abençoe. Olha para a pessoa que está do seu lado, mesmo que esteja distante, não tem problema, tá? Olha para a pessoa que está do seu lado e você vai declarar para essa pessoa da seguinte forma: fala assim comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor